Canal YouTube, o canal da saudade. Oi, gente! É o canal do Eli Correia, canal Eli Correia Oficial. Se inscreva, vamos fortalecer ainda mais o nosso canal. Vamos lá, gente? Então eu estou esperando a sua inscrição, tá bom? E também esperando a sua carta, a sua saudade. Todos nós temos uma história para contar. Mande para este e-mail a sua história para eu poder narrá-la aqui no canal YouTube. Mande a sua saudade, mande a sua história para este e-mail, cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Eu estou esperando. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, quando o passado te atormenta. Todos os dias estou ouvindo a Carta da Saudade através do canal YouTube. A minha idade é 23 anos. Tenho um ótimo emprego. Estou me relacionando com uma pessoa muito especial há 4 meses. Apesar de já ter uma relação estável, ele ainda não me assumiu como sua namorada oficialmente. Nunca me levou para que eu fosse apresentada à sua família. Quando eu toco no assunto, ele se faz de desentendido. Então eu não insisto, para não ser considerada aquela chata. Eu acredito que isso seja em razão do meu passado, até que recente. E por esse motivo, eu peço que você, Eli Correia, me chame apenas por Bela. Pois não desejo que por algum descuido de minha parte, possa vir a perder essa pessoa tão especial que hoje tenho ao meu lado e pela qual eu estou perdidamente apaixonada. Minha família não é rica, mas também não posso dizer que passo algum tipo de privação ou necessidade. Seria injusto dizer isso. Não é rica, mas também não é pobre. Sou a mais velha de 3 irmãos. Minha mãe sempre batalhou muito por todos nós e até hoje trabalha em 2 empregos e quase não a vejo, pois nossos horários não coincidem. Quanto ao meu pai, eu não tenho muito contato com ele, pois é um homem muito fechado e acredito que tenha um pouco de remorso do seu passado. Minha história começa com a minha mãe vindo de Minas Gerais com a idade de 15 anos para morar e trabalhar em São Paulo. Ela, a princípio, ficou morando com uma tia, irmã da minha avó. Logo arranjou emprego como diarista na casa de minha avó paterna e logo começou a namorar com meu pai. Porém, meus avós nunca aceitaram esse namoro, pois nessa época a família dele tinha uma situação bem estável e a minha mãe era somente uma empregada. Então a família combatia esse tipo de relacionamento. Apesar de meu pai gostar muito da minha mãe, ele era um homem, posso dizer assim, uma palavra que se usava muito, galinha. Ele era muito galinha, como se dizia. Tinha várias namoradas. E quando a minha mãe estava com 20 anos, engravidou. E isso não agradou nada meu pai, e muito menos a minha avó. Minha tia, por sua vez, não aceitou a ideia da minha mãe grávida morando na casa dela e pediu que ela fosse embora, voltasse para Minas Gerais. Porém, minha mãe não quis, porque lá em Minas teria menos chances de uma colocação do que aqui em São Paulo. Então, não podendo ficar mais ali na casa da tia e não querendo voltar para Minas, ela foi morar na casa de uns primos que também moravam lá na Zona Leste. Com o passar do tempo, minha avó e alguns tios, com a possibilidade de uma vida melhor em São Paulo, vieram para cá. Eu nasci e só que até os meus 5 anos de idade, eu não conhecia meu pai. A partir daí, dos 5 anos, ele voltou e queria me assumir. Nessa mesma época, eu fui a uma festinha de uma das minhas primas na casa do meu pai. E meu avô, ao me ver, uma menina loirinha, a cara de meu pai, ele se emocionou muito, a ponto até de passar mal. Minha mãe se casou de novo
E quando eu estava com 14 anos, comecei a namorar com Marcel, que tinha 17. Eu não imaginava que esse namoro fosse me fazer tanto mal, mas tanto mal mesmo. Durante os 3 primeiros anos de namoro foi tudo bem. Porém, quando eu cheguei aos 17 anos, eu já trabalhava e estava para me formar. Mas devido à falta de tempo para eu me exercitar, devido a uma alimentação toda desregrada, coisa que antes eu cuidava muito, devido então a tudo isso, eu dei de engordar. E isso não agradou meu namorado de jeito nenhum. Marcel chegou inclusive a dizer que se eu não voltasse a ser magra como eu era antes, que ele não queria mais saber de namoro. Ele chegou a me ameaçar de romper o namoro se eu não emagrecesse. Eu, como amava Marcel com loucura e não queria perdê-lo de jeito nenhum, comecei a forçar vômitos. Eu comia e depois eu queria vomitar. Eu forçava, eu enfiava até o dedo aqui na língua, aqui na garganta, para ver se eu vomitava. Além de forçar esses vômitos, eu também não comia por longos períodos. E com isso, de fato, eu comecei a perder alguns quilos. Porém, por pouco tempo, e já voltava a engordar de novo. Comecei então a tomar remédios, porém nada estava adiantando. E meu namorado me atormentando e ameaçando que ele não queria eu gorda, ele queria que eu voltasse a ser como era antes. Como eu não admitia perder o Marcel, comecei então a tentar agradá-lo de outra forma, dando a ele presentes. Passeios que fazíamos era por minha conta. Achei que com isso eu conseguiria segurá-lo, mantê-lo preso a mim. Íamos numa lanchonete, eu fazia questão de pagar tudo, mas foi só ilusão. Nesse meio tempo, aconteceu de eu perder meu emprego. Agora tudo piorava, pois além de gorda, como ele dizia quando queria me ofender, gorda, sua gorda, agora também eu estava sem emprego. Ou seja, eu não tinha como sustentar aquela relação. Não havia mais dinheiro para comprar presentes para Marcel, proporcionar boas lanchonetes, bons restaurantes e bons passeios a ele. Eu fazia questão de pagar tudo, porque só assim eu tinha dentro de mim aquela esperança de mantê-lo comigo. E foi nessa ocasião, desempregada, sem dinheiro, completamente transtornada por ver que eu ia perder Marcel de vez, que eu acabei caindo no mundo da prostituição. Eu estava então com 19 anos. Na primeira vez que eu fui numa dessas casas, que eles falam casa de massagem, bom, na primeira vez eu chorei muito, muito mesmo. Mas com o passar dos dias eu fui me adaptando, eu fui me entrosando com as colegas e, obviamente, vendo o dinheiro entrar. Portanto, comecei a trabalhar nessas casas com muitas outras garotas, só que eu não conseguia mais sustentar as mentiras, porque os dias que eram mais movimentados eram os dias de final de semana. Sempre os finais de semana eram os melhores. E aí eu não podia ir, pois tinha de estar com ele, Marcel, meu namorado que tanto eu amava. E gastava o dinheiro que havia ganho durante a semana, com os meus programas durante a semana, eu gastava todo aquele dinheiro com ele, no final de semana ou nos fins de semana. Foi então que comecei a trabalhar em flat, um atendimento mais sofisticado, que rendia bem mais e era menos agressivo, pois eu não tinha de beber, eu não tinha de me sujeitar a tantas coisas. Mas era perigoso, não tinha mais aqueles seguranças, de olho na gente, de olho ali, sabe, nas pessoas. Mas eu estava ganhando bem mais que anteriormente. Só que também
tinha gastos para manter o flat que eu dividia com uma outra garota, com o objetivo de ganhar cada vez mais, pois tinha de sustentar o meu relacionamento com meu namorado, que já estava acostumado com os nossos finais de semana super legais, onde eu gastava tudo que havia ganhado. Eu gastava tudo com ele, mas precisava cada vez mais de dinheiro. E então eu passei a fazer programas. Eu saía com homem, com mulher, com casal, despedida de solteiro, onde era obrigada a transar com 3, 4 homens numa verdadeira algazarra. Era só me contratar e eu estava lá. E com isso, o dinheiro entrando. Um bom dinheiro, na verdade, bem mais dinheiro do que eu ganhei no início. Esse tipo de vida durou um bom tempo. E para o meu namorado, que eu só via aos sábados, aos domingos, eu inventei que havia arrumado um emprego em Campinas. Havia passado em um concurso e estava morando lá na casa de uma amiga, grande amiga em Campinas. Então eu só podia vir nos finais de semana. Só que eu não contava com uma coisa, ou seja, que aquela garota que dividia as despesas do flat comigo, da noite para o dia sumiu. Pegou suas roupas, pôs na mala e desapareceu sem sequer me dar uma satisfação. Agora as coisas se complicavam. Na verdade, ela usava o flat mais às sextas, sábados e domingos, quando eu não estava, para fazer os seus programas. Pois nesses finais de semana eu nem aparecia por lá, pois estava ao lado dele, meu amor, Marcel. E seria um desperdício pagar por mês o flat sem usá-lo nos finais de semana. Então eu resolvi sair do flat e voltar para a vida na boate. Na verdade, minha intenção era ficar ali na boate um curto tempo, sabe, um pequeno tempo, já que eu estava cansada e queria sair da noite. Mas justamente numa dessas noites que eu estava lá, pessoas me viram. Eu estava bem arrumada, bem sensual, bem provocante, e estava conversando e bebendo alguma coisa com um cliente que estava acertando o programa comigo. Já havia, inclusive, acertado praticamente e até me adiantado algum dinheiro, quando eu senti um tapinha nas minhas costas. E ao olhar para trás, para ver quem foi que bateu em minhas costas, quem foi que deu uns tapinhas nas minhas costas, eu me deparei com aquela pessoa. Um amigo do meu namorado, um amigo de Marcel. E o meu inferno começava ali. Ele veio com chantagem para cima de mim. Disse que se eu não cedesse a ele, e de graça, se eu não transasse com ele, ele ia contar tudo para Marcel. Inclusive, mostrou o celular e fotos que ele havia tirado à distância de mim. E falou que ia mostrar tudo para Marcel se eu não cedesse, se eu não aceitasse a proposta dele. Só que eu não aceitei. Não aceitei a condição imposta por ele. Mandei então esse amigo de Marcel para as favas, para o inferno, e disse que ele nem perdesse tempo em querer me pressionar, porque então, se era assim, eu própria ia contar para o Marcel. E foi o que eu fiz. Antes do meu namorado ficar sabendo da boca de um cafajeste como aquele, que soubesse pela minha boca, pela minha própria boca. E então, já no dia seguinte, eu contei tudo a Marcel. Ele ficou desnorteado com a revelação. Quer dizer, tudo aquilo que eu proporcionava a ele. Não era empresa, coisa nenhuma, não era nada que eu trabalhava em Campinas, muito ao contrário, que eu trabalhava à noite, que eu trabalhava, melhor dizendo, na noite. Eu era uma garota de programa, era isso. Ele endoidou, ele só faltou me matar. E contou tudo para minha família, onde tinham me visto.
o que eu estava fazendo, que eu não valia nada, que eu era isso, que eu era aquilo, que eu era uma mulher à toa, que eu era uma prostituta. Mas nessa hora eu tive apoio da minha família. Não que a minha família concordasse com aquilo, mas a minha família achou que foi o melhor mesmo. Era romper com aquele sujeito que só vinha me enrolando e se aproveitando. E a minha família ainda me ajudou a sair daquela situação. Mas o pior que enfrentar minha família foi a fama que eu adquiri ali na vizinhança. Eu era o comentário, porque o escândalo que ele fez, o que ele espalhou por toda aquela redondeza, é de que eu era uma prostituta, eu era uma garota de programa, eu era uma vadia, eu era uma vagabunda. Todo mundo comentando, a ponto de eu ter que sair e ir morar em uma casa de um familiar, em outro bairro, em outro lugar, até que as coisas esfriassem um pouco. Hoje estou namorando uma outra pessoa. Inclusive este meu namorado atual, que amo realmente de paixão, estudou comigo na 8ª série. E segundo ele afirma, já gostava de mim naquela época. Quanto a Marcel, ele passou. Eu o sepultei, eu o enterrei de vez. Hoje estou apaixonada e sinto que meu namorado, desde os tempos de criança, estudávamos juntos, sinto que ele também é apaixonado por mim. Agora, deve haver algo muito sério para que ele também não me assuma de vez. Ele nunca comentou, ele nunca falou nada, porém já chegou a dizer que tem alguma coisa no meu passado que faz ele pensar se deve ou não confiar plenamente em mim. Eu não sei se ele ouviu algum comentário. Alguém mandou ele ficar esperto comigo. Eu sinto que alguma coisa existe, mas eu tenho medo de me abrir. Talvez não seja aquele meu passado, talvez seja alguma outra coisa, não sei. Eu tenho medo de abrir o assunto, de abrir a conversa. Ele me cobre de carinho, ele se sente muito bem comigo, ele me faz bem, ele é romântico, ele é maravilhoso. Mas há alguma coisa que realmente o impede de me assumir totalmente. Tem horas que eu tenho vontade de abrir o jogo, colocar as cartas na mesa, mas ao mesmo tempo eu tenho medo. Poxa, eu estou tão feliz, me sinto tão amada, estou amando tanto. Será que eu devo me abrir? Será que eu devo realmente tentar jogar um jogo aberto? Mas e o risco de perdê-lo? Já que hoje eu me sinto tão feliz. Olho para o meu passado e me arrependo. Tenho medo de que o meu passado atrapalhe a minha felicidade no presente. E eu acho que mereço outra chance. Eu acho que mereço uma outra oportunidade de ser feliz. E ser feliz com a pessoa que eu amo, que é essa pessoa que hoje está ao meu lado. Um homem de verdade, mas que ainda não teve coragem de me assumir. E eu não sei bem o porquê. E me questiono, será que ele sabe alguma coisa do meu passado? Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! Quando o passado te atormenta. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.